Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? O MCC me fez lembrar 1985, quando eu estava na UPA e nós gostávamos de cantar esse cântico Maranata. Lembro até o livrinho de cifras que tinha nele, era um livrinho vermelho, que a gente, com a capa vinho, que a gente ia lá na 24 de maio, lá nas galerias lá, comprar, para chegar e ensaiar em casa e quando fosse tocar na UPA ou no culto da igreja, a gente não passasse vergonha, né? E é uma alegria a gente pensar na volta de... Tá aí, ó, tá na mão da Edna. Olha lá, tá na mão da Edna, né? Pois é. Da camisa? Tá na mão da Edna, só para dizer que não existia esse livrinho de cânticos. É uma alegria a gente pensar que Jesus Cristo está para voltar. E é sobre isso que nós vamos pensar hoje à noite, é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. E eu quero convidar você a pensar, a baixar a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos meditar na Tua Palavra e queremos meditar na volta de Cristo, Pai Santo, e o significado dela para nós, Pai Santo. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos ilumine com Teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos entender e meditar na Tua Palavra, Pai. Abençoa-nos, Pai, essa é a nossa oração e te imploramos também que o Senhor me use para proclamar o Teu santo e bendito nome e alimentar o Teu rebanho, Pai. Que eu seja fiel a Ti, que eu seja um pastor usado por Ti, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que nós vamos ler hoje, meus irmãos, está em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 18 ao 25. Romanos, capítulo 8. Nós leremos os versículos 18 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Se é algo que nos assusta é o tempo que nós vivemos. Eu, sinceramente, já não vejo mais jornal. E nem acompanho mais notícias por aí nos sites de notícia. Porque cada vez que eu olho eu fico mais triste. Cada vez que eu olho eu fico mais angustiado. A gente vê aí roubos. Essa semana 2 aeroportos foram assaltados. Há 2 meses atrás foi o de Cumbica, o de Guarulhos. Essa semana foi o de Viracopos. E também o do Galeão ontem. Nós vemos aí massacres dentro de escolas. Nós vemos maridos matando mulheres, as suas esposas, seus filhos. Nós vemos aí tanta violência. Nós vemos tanta destruição e nós vemos tanto pecado atuando neste mundo que a gente acaba
tomando a decisão de não olhar mais os telejornais, porque tudo isso nos entristece e faz com que a gente, ao invés de ter esperança, a gente queira fugir. Aliás, Jesus Cristo falou isso para nós. Um pouquinho antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque como eu venci o mundo, vós também vencereis. O apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, dizendo que os últimos dias seriam maus. As pessoas seriam arrogantes, as pessoas se levantariam umas contra as outras. Mas parece que por algum tempo nós nos esquecemos disso e resolvemos pensar que o céu já seria aqui, que aqui já estaria bom. Quando agora os nossos olhos foram abertos novamente, nós começamos a perceber que por melhor que nós estejamos nesse mundo, por maior que seja o conforto que nós tenhamos nesse mundo, por melhor que seja a nossa condição social nesse mundo, nunca estará bom, porque os efeitos do pecado ainda estarão presentes neste mundo e nós sofreremos as ações do pecado neste mundo. Pastor, a ação do pecado? Mas eu já não fui salvo? Sim. Quem crê em Jesus Cristo já é salvo, já tem a vida eterna, já não é mais culpado pelos seus pecados. Quem já é salvo, agora está justificado diante de Deus e tem livre acesso diante de Deus. Mas quem está salvo precisa todo dia afogar o seu velho homem. Pastor, afogar? É. Hoje de manhã eu citei uma frase de Martinho Lutero, que quando ele falou sobre o velho homem, ele falou assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido, tinha se afogado quando eu fui batizado. Mas eu percebo que todo dia ele se levanta, ele renasce, e eu preciso todo dia afogá-lo novamente. Nós temos que lutar contra o nosso próprio eu, contra a nossa vontade de ainda satisfazer a carne, de satisfazer o velho homem. O apóstolo Paulo tratou disso em Romanos 7, um capítulo antes de nós, do que nós vemos. Quando ele fala assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quantas vezes a gente não chega em casa à noite, depois de tomar um banho, hora que a gente se deita na cama, conversa com o nosso travesseiro, se o travesseiro pudesse falar, mas na realidade a gente começa a repensar o que nós fizemos durante o dia e nós falamos assim: fiz besteira hoje. Falei o que não devia ter falado. Fiz o que eu não devia ter feito. Tratei uma pessoa do jeito que eu não deveria ter tratado. Pequei contra Deus. Quantas vezes nós não chegamos a essa conclusão? Nós não somos mais escravos do pecado, mas ainda nós pecamos, apesar de já sermos salvos. Por isso nós precisamos todos os dias pedir perdão a Deus e suplicar que Ele nos santifique. O mundo nos ataca. Quando nós vamos evangelizar, as pessoas olham para nós e tem três reações. A primeira que nós queremos é aquela que tem o bom solo preparado por Deus, que aceita a mensagem do Evangelho e diz: eu reconheço Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador. Mas muitas vezes as pessoas não falam isso. E elas dizem para nós: lá vem o crentão, falando do Evangelho. Pastor, crentão é? Lá vem o crentão falando de Jesus Cristo. Ele pensa que é melhor do que os outros. Mal sabia ele que nós estamos na igreja porque nós sabemos que precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Ou a pessoa diz: esse aí evangelizando? Falando de Cristo?
Mas ele outro dia xingou. Ele outro dia ficou bravo sem ter motivo. Ele outro dia fez o que era errado. E nós ficamos nessa situação. A carne, o mundo contra nós. E o diabo também, agindo contra nós. Fazendo com que as pessoas, às vezes, nos persigam. Nós temos o sobrinho do reverendo Márcio, que sofreu por causa do Evangelho. E está sofrendo por causa do Evangelho. Foi preso. Igual a ele, quantos homens não têm sofrido por causa do Evangelho? Apesar de sermos salvos, nós vivemos num mundo cheio de pecado. E isso nos entristece. Isso faz com que eu e você nos decepcionemos. Isso faz com que eu e você, ao invés de olharmos para Deus e entendemos que é da vontade de Deus que sejamos sal e luz nesse mundo e que mesmo essas tribulações e angústias fazem com que nós cresçamos na fé, muitas vezes nós desanimamos. E o apóstolo Paulo se vira para a igreja de Roma, uma igreja que vivia na capital, uma igreja que vivia no centro do mundo da época, que não foi plantada por ele. Nós não sabemos quem plantou a igreja de Roma. Os irmãos que tinham acesso a tudo. Pastor, ter acesso a tudo? O que o senhor está falando? Por que isso? Vou fazer aqui uma comparação com a cidade que nós vivemos. Quando a gente precisa comprar um presente barato, aonde que nós vamos mesmo? Muito bem, dona Marlene, nós vamos na rua 25 de março. Quando a gente precisa comprar algum alimento diferente, aqui na nossa região, onde que a gente vai? Mercado da Lapa. Aqui na nossa região, nós vamos no Mercado da Lapa. Às vezes a gente vai em Perus, eu já vi irmãos aqui da igreja lá em Perus, lá, né? Eu passei assim, não consegui cumprimentar, porque estava na correria, mas eu vi o pessoal lá em Perus, né? Eu não sei se me viram também, mas eu estava lá, né? Estava lá. Nós vamos nos centros comerciais. Quando a gente precisa de médico e não tem lugar que nos atenda, a gente enfrenta a fila, faz tudo, vai no Hospital das Clínicas, vai na Santa Casa e arruma atendimento. Nas cidades do interior e nas cidades que não são capitais como a nossa, dificilmente você tem isso. Lá as pessoas passam por necessidades que nós não passamos. Ah, pastor, mas eles têm uma vida mais tranquila. Tem mesmo, isso é fato. Mas eles têm outras necessidades que nós não temos. A igreja de Roma era uma igreja que tinha tudo. Os cidadãos lá de Roma tinham tudo, porque lá era a capital do império. Mas eles também tinham as perseguições por serem cristãos. Eles também viam o pecado que tenazmente os assediava. Pastor, o que é isso aí? Pecado que tenazmente os assediava. Tenacidade significa com perseverança. Então, o pecado sempre perseguia e estava presente na vida daqueles irmãos. Diferente de hoje em dia aqui na nossa vida? É diferente de nós aqui no Jaraguá? É diferente de nós aqui em Pirituba, em São Paulo? Não. O pecado está aí. E quando a gente olha para o pecado, ao invés da gente se animar, a gente sente tristeza. Porque vê que isso desagrada a Deus. Vê que isso ofende a Deus. E nós que já não somos mais escravos do pecado e fomos libertos do pecado, também nos sentimos angustiados. Porque nós queremos viver para agradar a Deus. Nós já fomos salvos, mas ainda falta uma parte da nossa salvação. Nós já somos salvos, mas ainda sofremos a influência do pecado na nossa vida. Quando Jesus Cristo voltar, e não interessa se ele vai ser, como ele vai ser,
A Bíblia fala que a volta de Jesus Cristo será gloriosa. Pastor, vão ser 2 voltas. Eu creio que vai ser uma só. Vai ter arrebatamento? Eu acho que ele vai vir de uma vez por todas e instalar o seu reino e pronto. Pastor, nós vamos passar pela tribulação? Nós já estamos passando pela grande tribulação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós já estamos sendo peneirados. Nós já estamos sofrendo os efeitos do pecado. Já estamos sendo perseguidos. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar de maneira gloriosa, para instalar de uma vez por todas o seu reino e para restaurar o corpo e o nosso corpo e toda a criação. Porque esse texto fala que toda a criação geme e anseia pelo retorno de Jesus Cristo e pela consumação da sua redenção. É interessante a gente pensar em alguns exemplos. Quem já construiu casa vai me entender bem aqui. Quem mora em apartamento também. Quem já construiu casa, sabe que a primeira coisa que a gente faz é fazer o alicerce, levantar as paredes, colocar o telhado, rebocar por dentro, colocar janela, colocar o cimento dentro de casa, colocar lá a pia da cozinha, colocar os metais sanitários no banheiro e mudar para lá. Pastor, mas você não vai falar de rebocar por fora, pintar por dentro? Não. Quem está construindo uma casa quer entrar dentro da casa e sair do aluguel. Não importa se já está terminado ou não. E a pessoa vira e fala assim, quando eu tiver dinheiro eu termino a casa. É assim que faz quem não tem onde morar e está construindo uma casa. É assim que as pessoas fazem. E por último, sobra o quintal lá para fazer, para arrumar, para ajeitar tudo lá, sobra para pintar por fora a casa, é por último. Mas a primeira coisa que se faz é deixar habitável por dentro e mudar. A nossa casa, a nossa salvação ainda está em construção. Nós já somos livres do pecado, já não somos mais culpados, já somos justificados, já não somos mais escravos, estamos sendo justificados, estamos sendo santificados por Deus, a cada dia estamos mais parecidos com Cristo, mas ainda falta para construir na nossa vida. A salvação só vai se completar quando Jesus Cristo vier e restaurar toda a criação e até os nossos corpos. Essa é a promessa de Deus. Até lá a gente fica incompleto. Até lá é como a gente entrando numa casa que precisa ser terminada. Ou quando a gente está sem dinheiro e muda para apartamento novo. Quem mora em apartamento sabe. Não adianta você ir lá na Marabras e comprar os móveis. Por que mesmo, gente? Vai funcionar dentro do apartamento? Os móveis da Marabras? Quem mora em apartamento sabe, tem que ir lá e fazer o móveis planejado, senão não fica direitinho. Se pudesse comprar o da Marabras, com 5 mil reais você colocava tudo em casa. Mas o planejado, a hora que você vai fazer, é 20 mil ali a brincadeira. Tá barato ainda, né? É isso. Muitas vezes a gente muda para dentro do apartamento porque precisa morar, sair do aluguel. Mas a casa ainda não está pronta. A nossa salvação ainda não foi completa. Só vai ser completa quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo voltar, nós vamos receber 2 coisas. Aliás, 3 coisas. Primeira coisa que nós vamos receber: toda a criação vai ser redimida. Nós que somos chamados de gerentes da criação de Deus, pastor,
gerente? Que negócio é esse? Lembra-se lá de Adão e Eva? Lembra-se do que Deus deixou responsável Adão para fazer? Que ele deveria cultivar e cuidar de todo o jardim do Éden. Deus deu o papel de nós gerenciarmos toda a criação, de nós cuidarmos e de administrarmos toda a criação. É por isso que a criação geme e espera a redenção dela. Há um texto de Isaías que nós podemos dizer, Isaías 11 e Isaías 12, onde que Isaías fala assim, que quando o Messias voltar, não haverá mais a cadeia alimentar que a gente conhece hoje em dia. Os carnívoros não existirão mais. Porque lá diz que o leão passará junto com a ovelha. Lá diz também que nós vamos brincar com a serpente, ou com a áspide que está naquele texto. Então, não haverá mais as consequências do pecado na criação. E eu imagino que as roseiras não terão mais espinhos. Já pensou que coisa boa, gente? Você poder pegar numa roseira sem ter espinhos? Pastor, isso aí não é papo de testemunha de Jeová, não? Testemunha de Jeová que diz que o novo céu e nova terra vai ser aqui. Eu sempre aprendi, pastor, que vai ser em outro lugar. Então, tem dois jeitos de você entender. Tem esse outro jeito, mas que a gente sempre ouviu, que Deus vai fazer um outro lugar. Ou tem o jeito mais bíblico da gente pensar, que é Deus restaurando a criação que nós temos, que Ele fez, tirando os efeitos do pecado. Ah, mas eu sempre pensei que isso era coisa de testemunho de Jeová, pastor. Os 144 mil é deles, pode ter certeza. Porque ali representa tanto a igreja do Velho Testamento como a igreja do Novo Testamento, os 144 mil. Não é um número fechado. Mas Deus vai restaurar a criação. Deus também vai dar para mim e para você novos corpos, como o de Cristo. Pastor, corpo como de Cristo? Sim, sem pecado. Isaías 51 e 52 falam que Jesus Cristo, por causa do nosso pecado, foi chamado de varão de dores. Ele foi transfigurado por causa do nosso pecado. Mas quando ele foi ressurreto, quando ele ressuscitou, o seu corpo já estava um corpo glorificado. E os efeitos do pecado já não existiam mais. Talvez por isso que os seus discípulos não reconheceram, porque agora ele estava formoso. De varão de dores, agora ele estava formoso. E aí, quando eu penso nisso, eu fico feliz. Né? Porque eu sempre, quando vão tirar minha foto, falam assim, tua foto ficou bonita. Eu falei assim, não ficou não, meu filho. A máquina não faz milagres, só quem faz milagre é Deus. Nós não vamos mais ter o efeito do pecado na nossa vida. Não vamos mais ter dores. Não vamos mais envelhecer. Então, você que se preocupa com a aparência de ficar velho ou não, lá no céu, ou quando Jesus Cristo voltar, nós não vamos mais aparentar a nossa idade, porque o nosso corpo também vai ser eterno, como sempre deveria ter sido. Mas por causa do pecado, nós aprendemos e sofremos a morte física. A Bíblia também fala que nós vamos ganhar uma herança, é o que o apóstolo Paulo fala aqui, que nós vamos ganhar uma herança. Qual é essa herança? É sermos reconhecidamente filhos de Deus. Quem crê em Cristo tem o poder de ser chamados de filhos de Deus. Tem algumas coisas que a gente passa batido na Bíblia e a gente nem para pensar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala que quando Jesus Cristo voltar, todos serão julgados. Nós que cremos em Jesus Cristo morreu por nós, então nossa culpa já foi paga. Mas diz também que até os anjos serão julgados. E diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6 ou capítulo 7, agora o endereço fugiu aqui da minha mente, que diz que nós vamos sentar ao lado de Deus.
ao lado de Jesus Cristo e vamos julgar o diabo e seus anjos. Não é pouca coisa a herança que Deus tem para mim e para você e para aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas qual é essa esperança? É a esperança da vida eterna. Se nós vamos ter uma herança, a Bíblia também aqui fala da esperança. E nossa esperança não se resume a esse mundo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que se a nossa esperança se resume só a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu sei que é difícil ser pobre. Eu sei que é difícil chegar no final do mês e fazer estica. Pastor, estica? É. Eu, por muito tempo, quando eu estava por um ano e meio da minha vida, eu gastei muita sola de tênis, gente. Eu andava a pé direto. Ia do meu apartamento até a escola do estado só a pé. Acordava cedo, saía, voltava a pé. Não é fácil fazer o estica com salário. É difícil. Mas a nossa esperança não é nesse mundo. A nossa esperança e a nossa certeza é quando Jesus Cristo voltar. Não é fácil a gente não ter os nossos desejos e anseios satisfeitos aqui. Mas aí a gente precisa lembrar que, como pais, se a gente dá tudo que o filho pede, a gente vai estar criando filho? Não. A gente vai estar criando um reizinho para mandar na gente. A psicologia moderna colocou esse nome aí de síndrome do imperador. Pastor, síndrome do imperador é que quando a gente dá tudo para a criança, ela vira o imperador da casa, ou a imperadora. Imperatriz, isso aí. Imperatriz, né? Bom, outra coisa, não é fácil sentir dor. Quando eu falo sempre de dor, eu lembro que na bolsa das mulheres tem sempre um analgésico ali. A Neuza, né? Antigamente tinha o Magnopirol. Quem é mais antigo lembra do que a dipirona se chamava Magnopirol, né? A gente tem sempre alguma coisa para tirar dor. Hoje em dia tem um monte de coisa. Mas a gente tem sempre algum remédio para tirar dor. Não é fácil ter dor. Não é fácil sofrer a ação da dor na nossa vida. Quando Jesus Cristo voltar, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais nada disso. O que eu posso aprender desse texto para a minha vida hoje? Que se eu quero viver uma vida de verdade, primeiro que eu tenho que crer em Jesus Cristo. Pastor, crer em Jesus Cristo porque Ele é a minha esperança. Minha esperança não pode ser homem algum. Né? Nós vivemos num país que a gente tem meio a síndrome de Portugal. Nós trouxemos isso da cultura portuguesa. Os portugueses dizem que eles têm um problema chamado messianismo, que é o salvador da pátria, e que lá para eles chamam do sebastianismo. Eles creem no mito de Dom Sebastião. Sebastião foi um dos 6 que foi do início de Portugal, que lançou uma cruzada para libertar Jerusalém e expulsar os muçulmanos, e que Dom Sebastião morreu na guerra. Mas nunca acharam o corpo dele. Então eles creem que um dia Dom Sebastião vai voltar para governar de novo o povo português. Isso está dentro deles. Nós trouxemos isso da cultura portuguesa para nós. Nós gostamos de colocar a nossa esperança nos homens. E a Bíblia fala, maldito aquele que coloca a sua confiança no homem. A nossa esperança e a nossa confiança tem que ser em Deus.
Jesus Cristo morreu por mim e por você. Ele falou que Ele nos daria vida e vida em abundância. Ele falou que quando nós estivermos tristes, fatigados, cansados, que nós deveríamos ir a Ele, buscar nele e aprender dele, porque o fardo dele é suave e o seu jugo o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Não adianta a gente buscar esperança nesse mundo ou em pessoas. Nós temos a esperança verdadeira, Jesus Cristo. Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus, Ele está cuidando de mim, de você, Ele está intercedendo por mim e por você. Ele nos amou, Ele deu a sua vida por mim e por você. Mas a segunda lição que eu tiro daqui desse texto, e eu preciso tirar, é que eu não posso colocar a minha alegria também nas coisas desse mundo. Se eu falei, não posso colocar a minha confiança nas pessoas, mas eu tenho que confiar em Deus, a segunda lição que eu tiro aqui é, minha alegria não pode estar neste mundo, porque senão eu vou ser o mais infeliz de todos os homens. Eu sei que eu vou ter que Deus pode abençoar minha casa, eu sei que Deus pode abençoar o meu trabalho, eu sei que Deus pode me abençoar com tudo isso. Mas a minha felicidade não está aqui. Porque aqui eu sou peregrino, aqui eu sou forasteiro. A gente sempre precisa lembrar que a nossa pátria, a nossa morada, não é essa. A nossa pátria, a nossa morada é o céu. É estar com Deus. E aí, é por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, não queiram enriquecer, porque quem quer enriquecer, ao invés de glorificar a Deus, tenta satisfazer a sua própria carne, a sua própria vontade. Não queira buscar a felicidade nas coisas daqui, coloque o seu coração nas coisas lá do alto. Jesus Cristo falou isso, coloque o seu coração nas coisas lá do alto. O apóstolo Paulo fala nesse texto que a tribulação que a gente pode passar por aqui é quase nada perto do que Deus tem reservado para nós lá no céu. A terceira lição que eu penso aqui e que eu tiro para a minha vida é que quando eu penso na volta de Jesus Cristo, que eu penso nos benefícios da volta de Jesus Cristo para mim, eu penso em ser grato a Deus. Ser grato a Deus. E aí é uma coisa que eu sempre falo para os adolescentes e que eu falo onde eu estou. Eu não sirvo mais a Deus para ser salvo. Eu não sirvo mais a Deus para ser salvo. Eu sirvo a Deus por gratidão por Ele me salvar. É diferente. Uma coisa é eu tentar conquistar alguma coisa. Dá um exemplo simples aqui para você. Eu tentar buscar alguma coisa. Hoje é sábado, hoje é domingo, amanhã é segunda. Amanhã é o Dia Internacional de começar a reeducação alimentar. Amanhã é o Dia Internacional de começar a reeducação alimentar. Você foi na nutricionista, ela foi lá, passou todas as orientações, passou as porções que você pode comer, passou lá as receitas para você variar, e você começa. Mas aí na quinta-feira tem uma festinha lá no trabalho, levar lá as benditas coxinhas. Na sexta-feira você chegou em casa, não tinha todo mundo cansado de sexta-feira, falou assim, eu vou pedir uma pizza. No sábado todo mundo em casa, daí você falou assim, vamos fazer um lanche diferente. O que você tinha que conquistar pelo seu próprio esforço, que era diminuir a medida da sua roupa e ganhar saúde, já foi. Porque você ia fazer pelo seu próprio esforço.
Você ia seguir a receita e ia conseguir. Agora, quando você faz porque Deus mudou teu coração, porque você já é salvo, é diferente. Você olha e você fala assim, não, Deus me salvou. Eu posso ficar longe do pecado. Nós servimos a Deus agora porque nós cremos que Deus transformou a nossa vida. Nós servimos a Deus porque nós cremos que nós temos a vida eterna. E nós somos gratos a Ele por aquilo que Ele fez. Por Ele ter dado a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. E é por isso que a gente frutifica agora. Porque Ele já fez a salvação na nossa, já trabalhou na nossa vida. Só falta agora completar a salvação quando Ele voltar. É por isso que nós felizes esperamos a volta de Cristo. Essa semana eu até coloquei no meu Face, eu lembrei de um cântico que tem tudo a ver com essa mensagem de hoje. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. A segunda parte, ansioso espero a tua volta, do grande dia em que tu virás. Contigo estaremos. Vamos estar na presença de Deus sempre, longe do pecado. Não há bênção maior do que a gente pensar que Jesus Cristo voltará em breve. Pastor, então eu posso parar a minha vida? Não. Como você vai parar a tua vida? Não preciso trabalhar mais, eu vou esperar a volta de Cristo? Não. Esperar a volta de Cristo significa você viver uma vida para Deus. Mas Deus mandou a gente trabalhar. Deus mandou a gente evangelizar. Deus mandou a gente casar. Porque tem gente que fala assim, não, Jesus Cristo vai voltar, então não vou casar. Gente, nós precisamos disso. Pastor, eu acabei de casar, está tão bom, eu e meu marido só. Não vou ter filho não, Jesus Cristo vai voltar. Não, a Bíblia fala para nós termos filhos. Isso aí não é contra a vontade de Deus. Isso aí não é pecado. Você não precisa deixar de lado isso. O que você tem que deixar de lado é o pecado. Nós esperamos a volta de Cristo para Ele concretizar a sua salvação. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança. A nossa esperança é que Ele volte para completar a sua obra. A nossa esperança é que Ele volte para dizer para que nós sejamos junto dEle para todo sempre. A nossa esperança é que nós temos a certeza de que somos dele e vamos voltar para Ele. Que eu e você não desanimemos diante das coisas que estão aí no mundo. Diante de bombas, diante de guerras, diante de prisões, diante das perseguições que nós sofremos. Mas que eu e você olhemos firmes para Cristo e esperemos ansiosos a volta de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós cremos em Ti, cremos na Tua graça, cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor fala conosco, Pai. Cremos, Senhor Deus, que nós vivemos num mundo cheio de pecado, que nós pecamos contra Ti. Cremos também que nós já fomos salvos da Tua ira, que já não somos mais escravos do pecado, mas cremos, Senhor Deus, também que nós precisamos que o Senhor complete a Tua obra na nossa vida, Pai. A nossa esperança e a nossa alegria estão no Senhor, Pai, pois sabemos que o Senhor é a nossa esperança, Pai. Sabemos que a Tua promessa é fiel, porque Tu és fiel, Senhor Deus.
E tu fizeste a promessa de que Jesus Cristo voltaria. E ele falou que voltaria. E que ele restauraria toda a criação. Porque toda a criação geme e anseia pela restauração, Pai Santo, por causa do nosso pecado. Porque nós maltratamos, porque nós fizemos com que a criação sentisse os efeitos do pecado neles também, Pai. Por isso nós esperamos ansiosamente a volta de Jesus Cristo, Pai. Mesmo sem saber quando, mesmo sem ver, nós cremos e esperamos na volta dele, Pai. Nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fortaleça a nossa fé e que o Senhor coloque o nosso olhar não mais em nós mesmos, mas que o Senhor coloque o nosso olhar na volta de Jesus Cristo, Pai. Pai, nós queremos te implorar e te suplicar também que o Senhor nos fortaleça nessa semana. Semana onde nós vamos passar por problemas, mas que nós temos a certeza de que tu estás ao nosso lado, Pai. Que o Senhor é o nosso consolo, que o Senhor é o nosso conforto e que nós queremos te servir, Pai Santo, em gratidão pela tua salvação, Pai. Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor derrame da tua graça sobre nossa vida, Pai. Que o Senhor faça com que aqueles que estão buscando o tratamento médico, que o Senhor dê, Pai Santo, saúde para eles. Que aqueles irmãos, Senhor Deus, que estão passando por tribulações na sua família, que o Senhor tire a tribulação na família, Pai Santo. E que o Senhor também, Pai Santo, abençoe aqueles, Pai, que às vezes estão desanimados, mas que o Senhor abençoe-os, Pai Santo, e o fortaleça e dê ânimo para eles, para a tua honra e tua glória, Pai Santo. Abençoa-nos, Senhor Deus, dê crescimento espiritual para nós, dê crescimento numérico para essa igreja, Pai, e abençoa a tua igreja espalhada sobre toda a face da terra, Senhor Deus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o ensino e a consolação do seu Santo Espírito sejam sobre vós, desde agora e para todo sempre. Amém.